Oi, pessoal! Que alegria ter a companhia de cada um aqui no Mergulhando na Lição. É muito bom a gente poder separar esse tempinho para refletir juntas na palavra. Vamos lá, então, mergulhar no estudo de hoje? O tema é simplesmente um dos pilares da nossa fé, a supremacia de Cristo. E para a gente começar essa reflexão, a lição já nos faz uma pergunta que vai direto ao coração da coisa. Afinal, quem é Jesus, de verdade, para nós? Não é sobre o que a cultura diz ou o que a gente aprendeu assim, meio por cima, mas sobre qual lugar ele ocupa de fato na nossa visão de mundo, lá no fundo do nosso coração. E o ponto de partida para responder essa pergunta, segundo as Escrituras, é uma verdade fundamental. Jesus não é parte da criação, ele é o Criador. E, gente, essa pequena distinção, ela muda absolutamente tudo. É impressionante a gente parar para ver como o texto bíblico vai construindo essa imagem. Pensa só, ele é a representação exata do Deus que nós não podemos ver. Tudo que existe, desde a menor coisinha até a maior galáxia, foi criado por meio dele e com um propósito nele. Ele não teve um começo, ele simplesmente é, desde antes de tudo existir. E talvez o mais incrível, é ele a força que sustenta tudo, que mantém o universo coeso. Isso quer dizer que a nossa existência não é um acidente, ela é sustentada por ele a cada segundo. Então, o ponto crucial é esse. Essa frase resume a base de tudo. Entender que Jesus não está na mesma categoria que nós, ou que os anjos, mas que ele é a própria origem de todas as coisas. Esse é o alicerce da nossa fé. Ele não é só uma peça no tabuleiro, ele é o jogador que inventou o jogo todo. E a partir dessa verdade sobre quem ele é, a lição nos apresenta um contraste. Um contraste fundamental. É um conflito espiritual que define a nossa realidade, a existência de dois reinos que são opostos, o da luz e o das trevas. E a diferença entre esses dois reinos é gritante. No reino das trevas, que reflete a mentalidade do mundo, a figura de Jesus é diminuída, sabe? É relativizada. Ele é tratado como um grande mestre, um profeta, um bom exemplo, mas nunca como Deus soberano. A esperança acaba sendo depositada em sistemas humanos, em governos, na nossa própria força. Agora, no reino da luz, a perspectiva é totalmente outra. Jesus é o Senhor Supremo, o Criador de tudo, e a esperança está firmada única e exclusivamente nele. Tá, mas como é que acontece essa passagem de um reino para o outro? A resposta não está no nosso esforço, mas na solução maravilhosa de Deus. É bem aqui que entra a poderosa obra da redenção. Redenção, como a palavra nos ensina, não é algo que a gente conquista por merecimento. É uma obra divina, um resgate. É Deus na sua graça, nos pegando pela mão e nos transportando, sabe? Nos realocando do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. E a chave é essa. Isso acontece exclusivamente por meio de Cristo. A jornada é essa, olha só, simples no seu conceito, mas de uma profundidade imensa. A nossa condição natural é no reino das trevas, mas através da obra redentora de Cristo na cruz, acontece essa transferência para o reino da luz. É como uma mudança de cidadania espiritual, uma realocação completa que redefine tudo sobre quem a gente é. Certo, mas o que isso significa na prática? Uma vez que fomos transportados, como é a vida nesse novo reino? Vamos explorar um pouquinho agora as consequências práticas e diárias dessa mudança. E aqui está o centro de tudo. A nossa verdadeira identidade como cristãos não vem das nossas habilidades, da nossa história ou das coisas que a gente faz. Ela nasce do lugar ao qual nós pertencemos agora. Fomos transferidos, e essa nova localização é que define quem realmente somos. Isso nos liberta daquela pressão de ter que construir um valor próprio. O nosso valor já foi dado por essa transferência. E essa nova identidade se manifesta de formas muito concretas no dia a dia. Nossas prioridades, nossos valores, tudo começa a mudar porque agora eles se alinham com os do rei desse novo reino. A submissão ao senhorio de Jesus deixa de ser um peso para se tornar o centro da nossa vida. E como consequência, quanto mais a gente reconhece quem ele é de verdade, mais a nossa fé vai se aprofundando, vai crescendo. E tudo isso nos leva à grande conclusão do nosso estudo de hoje. Se Cristo é o Criador, o sustentador e o redentor, então ele não pode ser menos que o centro, a âncora de absolutamente toda a existência. Vamos parar um instante para pensar nesta frase. Ela é muito poderosa, né? Quando a gente dá a Cristo o lugar de supremacia na nossa vida, todas as outras coisas, carreira, família, finanças, medos, esperanças, tudo começa a se encaixar no seu lugar correto. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça a partir da peça central. A reflexão final da lição é exatamente essa.
O sentido da vida, do universo, da nossa própria história, tudo isso só é encontrado de verdade quando Cristo ocupa a posição central. Ele não é apenas uma parte importante da nossa vida. Ele é o princípio organizador que dá propósito a todo o resto. E a gente encerra com este versículo que amarra toda a nossa conversa. Ele não é apenas o começo de tudo, ele é o que mantém tudo unido. Que essa verdade sobre a supremacia de Cristo possa transformar a nossa maneira de ver e de viver cada dia. Que Deus nos acompanhe e até o nosso próximo estudo.